Muito boa tarde, Renata, e a todos que estão ligados no nosso programa de Boas Notícias. Hoje o Conexão Social recebe um convidado muito importante do setor empresarial. Ele é CEO e fundador do Grupo Brasil que Dá Certo. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios Sandro Augusto. Seja muito bem-vindo, Sandro, que honra te receber. A honra é minha, eu quem agradeço, Eunice, Renata, boa tarde, todos os telespectadores do programa que eu, além de tudo, acompanho há muito tempo. E para mim é uma honra particular participar de um programa que está há 16 anos no ar e um programa que é uma verdadeira revista de notícias positivas. Sim, a gente também fica muito feliz porque tem muita sinergia o nosso trabalho, né, Sandro? São complementares. Sim, mas antes de você falar do Brasil que Dá Certo, queria que você se apresentasse para as pessoas de casa, conhecer um pouquinho da sua história. Quem é o Sandro Augusto? Ela está muito ligada ao próprio projeto que a gente já há 2 décadas faz com bastante amor, antes de mais nada. Mas por ofício, nós temos a produtora audiovisual que hoje ela já tem a sua vida própria, produz internamente muito conteúdo para o próprio Brasil que Dá Certo. Como eu falava para você do programa também, a gente vem em temporadas e provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem nós devemos ir com mais uma temporada do programa Brasil que Dá Certo, que para mim particularmente é um aprendizado. Então, como apresentador e aluno, é sempre um prazer poder fazer as temporadas do programa Brasil que Dá Certo. E outra situação não menos importante são os eventos. Em 2019, por exemplo, nós fizemos 36 eventos próprios, sendo 2 temáticos empresariais e um que me dá bastante alegria, que é um sempre destinado a causas sociais. É por isso que nasceu daí, com esse tripé de atividades, o Brasil que Dá Certo. Sim, e eu queria que você falasse, Sandro, porque o Grupo Brasil que Dá Certo é um grupo que eu sei hoje que tem um impacto muito grande na nossa sociedade, porque vocês levam, além de você ter lá mais de 2.200 empresários, empreendedores, vocês levam conhecimento, vocês levam, de certa forma, para as pessoas conhecimento do que está acontecendo no mundo, inclusive, e inspira muita gente, né? E eu queria que você falasse como é que nasceu a ideia do Brasil que Dá Certo e o que ele faz. O nascedouro do Brasil que Dá Certo veio por conta da evolução do tripé que eu te falei, da produtora, do programa e dos eventos. Então nós já nos reuníamos empresarialmente para gerar networking, gerar negócios, fazer a economia andar e de alguma maneira achar algum tipo de vocação, um propósito para um grupo tão grande. E lá atrás começou com uma reunião de amigos. A gente se reunia de uma maneira muito informal. Hoje, o Brasil que Dá Certo, você tem razão, são 2.500 integrantes em 48 setores diferentes. A gente é responsável, sem dúvida e sem exagero, com toda a simplicidade, por parte do PIB brasileiro e é um grupo 100% empresarial, 100% empreendedor corporativo. Mas faltava um viés ou um propósito na época. E aí, motivado por esses próprios amigos, empreendedores, presidentes de grandes companhias, e usando a própria expressão, Brasil que dá certo, Brasil que dá certo. Isso já é um Brasil que dá certo há muito tempo. Vamos deixar isso institucional. Foi aí que nasceu a ideia do grupo. Por isso que nós nascemos numa reunião de amigos e transformou isso num projeto muito saudável. Muito grande também. Inclusive, quando você fala em multissetor, você está falando aí de alguns segmentos, né? Sim. Queria que você falasse, eu sei que você tem o grupo de mulheres, né? Tem também o social, que eu acho que você pode falar um pouquinho de cada um. Sim, nós temos alguns grupos, na verdade, são 48 segmentos, mas que estão divididos em 12 ou 13 grandes grupos. Tem alguns grupos que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, que é o Brasil que Dá Certo Mulher. Só neste grupo são 250 empresárias que nos acompanham desde o começo, desde o início, desde o nascedouro do Brasil que Dá Certo. Aliás, nós estamos indo para a 7ª edição do Brasil que Dá Certo, já fizemos 6, e é isso, um grupo grande que se encontra durante o ano para gerar experiências, o empreendedorismo e notícias positivas, mais do que tudo, gerar notícias positivas e realizações. Tem um grupo que é um grupo também recém-criado, há 2 anos e meio aproximadamente, que é o Brasil que Dá Certo Jovem. Era uma necessidade dos grandes executivos, dos empresários desse país, que tinham uma dificuldade em passar o bastão para o seu sucessor, para o seu CEO ou para o seu próprio filho. Então, motivado por eles, nós criamos o Brasil que Dá Certo Jovem. Agora, seguramente, um dos que eu tenho mais prazer
em cuidar, em gerir, é o Brasil que dá certo social. Nós temos aproximadamente 50 entre institutos, ONGs, hospitais, o terceiro setor, 50 entidades. Olha só. São os grupos que eu tenho muito carinho e por atividade, sem dúvida nenhuma, assinatura corporativa disso, nós temos um grupo que é o Brasil que dá certo CEOs, que fizemos, inclusive, pela primeira vez no ano, um evento dedicado para eles. Que bacana. E eu vi, inclusive durante a pandemia, você se movimentando ali, que eu também faço parte desse grupo, né, do social, e eu vi a movimentação que foi feita, sua inclusive, o engajamento que você teve com as ONGs, com presidentes de instituição, para interagir, para que essas pessoas uma ajudasse a outra, né? Eu queria te parabenizar por isso, Sandro. Obrigado. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que as pessoas tiveram muito benefício com isso, e daí a importância tão grande, né, desse carinho que você tem de juntar essas pessoas num só lugar, para que você, cada um ali interage, trazendo sua necessidade, também solução, né? E você foi ali o condutor disso muito bem. A arte de liderar não é tão simples, porque você precisa carregá-la com humildade e com simplicidade. E quando você lidera algo, ou quando você faz gestão em algo, ainda mais num grupo como esse, esperam muito de você. E a gente é ser humano, a gente sente do mesmo jeito. Então, essa situação que nós todos vivemos e estamos ainda enfrentando, mas já estamos saindo, acredito muito nisso, ela fez com que a gente tivesse que olhar para dentro. E quando você olha para dentro e olha ao redor, muita gente também está olhando para você e que precisa de uma palavra de esperança, uma palavra amiga, a gente precisa se redobrar na vontade, no espírito empreendedor e principalmente agarrar de verdade a questão solidária, dar as mãos, porque o empreendedor, independentemente do seu tamanho ou do seu segmento, é um ser humano e esperam da gente palavras de esperança. Então, te agradeço. Não é simples, mas também se fosse simples não tinha muita graça. Então, sim. Foi muito bom. Eu acho que ali foi cumprida a missão, o propósito, né, de por que criar um grupo e por que ter pessoas ali da forma que você conduz tão bem, viu? Obrigado. Eu queria que você falasse, Sandro, na sua trajetória, você conhece tantos empreendedores e como você falou, eu acredito que praticamente ali você está com mais de 70% do PIB brasileiro, né? São pessoas muito importantes, algumas delas eu já tive o prazer de receber aqui no programa, outras ainda não. E o que você aprendeu com todas essas pessoas, a essência do que é gerar riqueza, do que é transformar a vida das pessoas, com todo esse conhecimento que essas pessoas têm de empreender? Aliás, muito boa a sua pergunta e ela foi uma virada de chaves, essa essência foi uma virada de chaves na história do Brasil que dá certo. Nós já éramos um grupo empresarial, multissetor, que gerava relacionamento, gerava negócios, faziam eventos, e tudo que estava já no seu DNA. Mas nós precisávamos de um propósito, como eu disse, precisávamos de alguma maneira criar um valor que eu mesmo entendesse que fosse a assinatura do Brasil que dá certo. Então, duas coisas me motivaram bastante a isso. A primeira delas é que quando eu fazia, e não eram poucas reuniões com presidentes de empresas, eu nunca consegui deixar de olhar o ser humano. Então, o que a gente entendeu é que a gente estava diante de um projeto que pudesse humanizar as relações corporativas. E isso não foi criado por mim, isso foi dito por uma série de amigos que com essa liberdade e proximidade me ensinavam. Sandro, Brasil que dá certo é, antes de mais nada, um projeto que humaniza. E a cereja desse bolo, um divisor realmente de águas, foi quando eu recebi, há anos atrás, um convite do GRAAC para que nós fizéssemos um evento beneficente para um projeto de expansão deles de 2 anos, e eu sequer tinha pensado em fazer com um grupo empresarial algum projeto social. Mas aí nós fizemos um grande evento, não só no volume de pessoas, mas no resultado, que foi um resultado incrível. Isso nos motivou a olhar para o setor, terceiro setor, para o social, e eu pude notar que antes de um presidente de empresa, ele também é um presidente ou motiva, ou empolga, ou apoia algum instituto. E antes disso, ele é um ser humano. Então, o nascimento real do Brasil que dá certo foi quando a gente começou a humanizar todo o projeto. Que bacana. Sandro, agora, você tem uma outra característica que eu acho que já falaram isso para você, eu acho que até eu já falei, mas eu queria validar isso aqui novamente. Você tem uma coisa que é sua, isso é um talento muito grande, uma coisa maravilhosa que é conectar pessoas.
Você sabe que um dos princípios mais importantes que a gente tem na história é o que a gente hoje chama do networking, né? Essa coisa que você tem de aproximar as pessoas e de fazer com que as pessoas se encontram no lugar certo, na hora certa, isso transforma vidas. E isso é um dom. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas de casa, porque eu sei que ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer isso. E eu vou aqui te dizer que eu até era uma pessoa assim, que às vezes você passa até por alguém que não é tão simpático, por ser tímido, por não saber se expressar, não saber se comunicar. E o segredo está nessa coisa que você faz, de aproximar pessoas, de fazer com que as pessoas mostrem o melhor delas, a melhor versão delas, né? Queria que você falasse o segredo para a gente poder conectar pessoas e fazer network. Você fala em dom e eu acredito que ele se expressa no ato de servir. É o sacerdócio de servir. E é muito comum hoje em dia nós usarmos ou encontrarmos a expressão pontes, um grande fazedor de pontes ou fazem muitas pontes. Mas se nós não pegarmos pela mão de um lado da ponte, e atravessar a ponte e depois voltar e pegar outro, nós ficamos com uma grande obra sem eficiência. O mundo competitivo, o mundo empreendedor, Eunice, o mundo empresarial especialmente, ele é muito competitivo e ele enrijece muito. Ele deixa as pessoas um pouco mais duras, mais bloqueadas, com verdadeiras armaduras, e que até é compreensivo. Mas quando você toca o coração das pessoas, você acessa o coração das pessoas, que acho que este é um dos segredos do nosso projeto, fica um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Seguramente, você tem razão, um pouco da característica que nós temos, é um pouco da característica que vem muito até da própria criação, da educação que nós tivemos. Mas é um prazer de servir. O ato de doar e servir, ele não só te dá prazer, mas ele inteligentemente funciona, porque você acaba quebrando algumas armaduras e fazendo que todos consigam se conectar, mas com verdade, com essência. Repito, toda vez que você está falando com alguém, seja um multiempreendedor, e o empreendedor, ele pode ser pessoa jurídica ou pode ser pessoa física. O ato de empreender, às vezes, já está na pessoa e ela ainda não percebeu que é uma empreendedora. E, inclusive, a gente ouve ainda muito essa expressão, que um dia eu queria ser um empreendedor, eu quero ser um empreendedor. Eu acredito muito que todos são. Precisa despertar as chaves e precisa fazer alguns gestos de exemplos para que essas pessoas movidas da esperança e principalmente exatamente o que fazer, saber como fazer, para se tornar um empreendedor independente do ramo. Sim, o que eu acho assim, super interessante a forma que você faz, falando da aproximação, do networking, que você faz gerar, assim, criar bastante interesse, sem ser aquela coisa do interessado, que tem uma diferença grande, né, Sandro? Muita. Então você tem uma facilidade muito grande de fazer as pessoas se aproximarem. E isso é muito bacana. Isso foi uma característica também, Eunice, o início do Brasil que dá certo, porque, como eu disse, o mundo corporativo, o mundo empresarial, ele é muito competitivo. E o nosso maior desafio, talvez uma das grandes riquezas que nós temos, é o tempo. Como gerir o tempo. E é um desafio ao mesmo tempo, gestão do tempo. E quando você encontra alguém que está com o seu tempo todo comprometido, você tem que falar em pautas. Olha, a pauta é essa, o motivo da reunião é este. E eu, desde o princípio, desde o começo, isso já praticamente 2 décadas, sempre fui motivado a começar as minhas pautas pelo ser humano. Pode parecer muito filosófico, mas é muito eficiente. E aí, ao invés de você fazer apenas uma reunião de negócios, você faz uma reunião de amigos. Acho que isso pode ser aplicado em todos os níveis, em todos os sentidos, e isso cabe a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Sim, porque as pessoas, elas querem que você tenha interesse nelas. E depois vai acontecer outras conexões, mas primeiro mostrar interesse pela pessoa, Sem né, dúvida, Sandro? sem dúvida. Valorizar o ser humano, a história, né? Que é necessário, é fundamental. Sim. Por falar em valorizar o ser humano e a história, queria que você valorizasse e falasse aqui de alguns empreendedores que na sua jornada te ensinaram. O que você aprendeu com eles quando a gente fala de empreender? Quando a gente fala de empreendedorismo, tem 2 aspectos. Tem o abrangente da expressão e tem o pessoal. O abrangente é que todo brasileiro, todo cidadão do mundo é um empreendedor. O que falta, na grande maioria das vezes, é oportunidade para essa pessoa poder mostrar o seu talento, ainda mais no Brasil,
que o brasileiro ele é autodidata, o brasileiro é criativo por natureza, o brasileiro, aliás, especialmente o povo brasileiro, é empreendedor como ninguém no mundo, eu acredito. Então, eu acho que a motivação do empreendedorismo vem daí, é você mostrar que as pessoas já estão na vida lidando com suas atividades, passem, antes de mais nada, de gostar, passem a se apaixonar pelo que fazem. Muitos dizem, olha, por favor, a primeira regra do empreendedorismo é você ter paixão pelo que você faz. Muita gente que nos assiste diz assim, olha, eu até tenho paixão, até gosto do que eu faço, mas se eu pudesse escolher, eu não fazia isso, eu faço por necessidade. Então eu acho que tem que aprender a gostar do que faz de acordo com a própria necessidade. Isso de uma maneira ampla. Essa é uma das lições que nós aprendemos com esses grandes líderes multissetoriais. Segundo ponto, ter bons ouvidos. Você precisa ouvir. É muito importante, em todos os níveis, você ouvir o seu interlocutor. Normalmente, quando você não tem tempo, ou está com o tempo otimizado, ou está diante de uma pessoa tão importante, em todas as esferas, você quer ganhar o tempo, você quer sair na frente. Pare, respire, ouça, que as coisas nascem e fluem naturalmente. Isso numa visão ampla do empreendedorismo. Agora, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente grata, porque eu tenho o privilégio de poder ter todos esses canais, todos esses contatos, seja na rede social, seja na televisão, seja pessoalmente, mas com professores. Toda vez que nós nos encontramos, é uma história nova, um aprendizado novo. Muito também se diz quais são os segredos do sucesso, quais são as formas do sucesso. Todos os dias, sem nenhum exagero, são dias novos. E todos os dias, se você respirar um pouco e prestar atenção em quem seja o seu interlocutor, você passa a ficar mais rico no sentido da palavra. Então, particularmente, eu acho que a chave está no ser humano. Ser humano, eu sou fascinado pelo ser humano e o ser humano tem muito a ensinar. Sim. Agora, Sandro, eu sei que é difícil dizer, né? Com tantos mestres que você tem ali no seu network, são muitas pessoas, a gente está falando aqui de mais de 2.500 empreendedores, fora as outras pessoas que também você tem na sua rede. Tem alguém assim que você podia falar, eu me inspiro nessa pessoa, para mim é alguém que eu... Sabe aquela pessoa que quando a gente é pequena, a gente fala, quando eu crescer eu quero ser que nem você? Olha, eu gostaria de responder mais facilmente essa pergunta, porque ela é importante, mas eu não consigo responder de outra maneira, a não ser dizendo que todos eles são fundamentalmente importantes, com características diferentes. Quando eu fiz o último encontro pessoal do Brasil que dá certo, nós nos reunimos com 300 empresários. E aí chamei alguns amigos para dar algumas palavras. Eram completamente diferentes na característica. Um mais arrojado, um mais tímido, um mais empreendedor, outro mais falante. Mas eu pude notar que todos têm uma característica especial. Então eu não queria cometer a indelicadeza de sugerir alguns nomes aqui e deixar alguns outros. Eu imagino. São muitos e todos de verdade são importantes. Eu imagino. Agora, eu queria, Sandro, que você falasse com as pessoas de casa que têm sonho de empreender. Porque você carrega aí essa enciclopédia, como a gente falou, você tem muito conhecimento e eu sei que tem muita gente nesse momento querendo colocar em prática esse sonho antigo, às vezes porque realmente está desempregado e precisa e às vezes não. Como você falou, empreendedor não é só não é só CNPJ, né? Mas assim, dá um conselho para quem está querendo empreender. Eu posso dizer que nós, em meio à pandemia, Eunice, nós tivemos uma nova geração de empreendedores. Aqueles que, não porque queriam, por necessidade, tiveram que, de alguma maneira, fazer o bonde andar, fazer o trem seguir, a fazer a sua caminhada continuar. E com isso nasceu, basta ver, uma série de novos empreendedores ou de novos micronegócios ou daqueles que precisam fazer a sua lição de casa de manhã para poder chegar com o seu alimento em casa à noite. Então, o que a gente pode dizer é que não deixe de acreditar, continue tendo, obviamente, as regras básicas do empreendedorismo, que é foco, disciplina, perseverança, resiliência. Tudo isso é fundamental para que o bom empreendedor tenha sucesso. Mas, tão importante quanto isso, é você ter paixão, você ter amor, o ato de ouvir, o ato de servir, porque milhares, milhões de brasileiros que nos assistem agora estão sentindo isso que nós estamos falando. O brasileiro é um povo bom, o brasileiro, por essência, é bom. Então, às vezes, ele precisa de um pouco de inspiração ou palavras de esperança. E isso não vai apenas se ouvir de um empresário, um presidente de uma empresa. Você tem que ter as mãos e os ouvidos bons
as mãos abertas para poder dar uma palavra amiga. Então, eu acho que uma das coisas que é importante a gente reforçar nesse programa de hoje, a quem eu agradeço mais uma vez o convite, é não perder a esperança. O Brasil é bom e as perspectivas para médio prazo é um canteiro de coisas boas para o mundo. Então, acredite, continue investindo, se não for o financeiro que não há condição, a sua esperança, a sua vontade, a levantar cedo, dormir à noite sempre agradecendo, e isso não tem erro. Sim. Agora, Sandro, uma pergunta que eu quero te fazer, uma pergunta muito importante, viu? Se prepara. O que é um Brasil que dá certo para você? Brasil que dá certo, Eunice, é aquele Brasil em que faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Brasil que dá certo não é um CNPJ ou uma pessoa física. O Brasil que dá certo é um país que já dá certo há muito tempo. São os empreendedores, são as pessoas que fazem o seu dia a dia mais feliz. Brasil que dá certo é a essência humana. Brasil que dá certo é a arte de se relacionar. Eu sempre acreditei que isso vem dos nossos ensinamentos, especialmente da nossa origem, de que a simplicidade, ela rompe fronteiras. Então, o Brasil que dá certo, ele é movido por pessoas de bem, pessoas com bons ouvidos, mas principalmente pessoas que escutam o coração das outras. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado. Acho que essa é a definição mais linda que eu já vi de um Brasil que dá certo, porque eu também acredito nela. É verdadeira. Sandro, eu queria que você falasse agora dos novos projetos. Eu sei que lá vocês estão lançando uma plataforma, né? E vai ficar mais fácil conectar as pessoas. Fala um pouquinho dela. Um desafio grande do nosso projeto é que nós não podemos perder o calor humano, a relação humana. Então, portanto, agora, a partir deste mês de outubro e assim sucessivamente, nós faremos encontros presenciais com todos os protocolos de saúde, com todos os cuidados necessários, mas fico muito feliz em anunciar aqui no seu programa, em primeira mão, de que a partir de agora, todos os meses, nós voltaremos com os encontros presenciais temáticos do Brasil que dá certo. Então, portanto, a volta dos eventos empresariais ela é importante para o nosso projeto. E tem duas iniciativas que me alegram bastante, e aí você falou de pessoas especiais, essa é uma pessoa querida, o Augusto Cury, doutor Augusto Cury, um grande amigo e também pertencente ao nosso grupo. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo um livro Brasil que dá certo, que nós vamos lançar no primeiro trimestre do ano que vem, que tem a mesma filosofia do Brasil que dá certo como um todo, mostrar os grandes empreendedores do país, mas motivar, inspirar as pessoas. Serão aproximadamente 80 participantes deste livro, Brasil que dá certo, está em franca produção. E, sem dúvida, você tem razão, um dos sonhos que nós almejamos no Brasil que dá certo, aliás, é um dos propósitos do Brasil que dá certo, é transmitir o conhecimento, multiplicar as experiências. Apesar de um grupo ser tão grande, tão forte em todos os sentidos, não faz muito sentido você não multiplicar a todos essas experiências, trocar essas manifestações de aprendizado de vida. Então, recentemente nós fizemos um pré-lançamento do aplicativo, do app Brasil que dá certo. Esse mundo digital é um mundo, eu confesso, novo para mim, mas foi uma forma adequada que eu e o Augusto Cury juntos encontramos de multiplicar o conhecimento. Então, acabamos de fazer um pré-lançamento e dentro de uns 30 dias isso já está em todas as plataformas, ou seja, as pessoas terão acesso ao conteúdo e principalmente esses grandes empreendedores. Parabéns, viu? Obrigado. Muito Denise. bom. Queria te parabenizar por todo o seu trabalho, por você ter uma rede de contatos tão grande, você saber gerir esse negócio de uma forma que as pessoas são beneficiadas, todas que entram ali em algum dos grupos, faz amizade, com certeza conseguem também fazer negócios, porque as pessoas se encontram e os propósitos se encontram, né, Sandro? Então, parabéns pelo seu trabalho na área social que você tem feito, tem ajudado tantas pessoas, tá? Queria te honrar e te agradecer também, dizer que foi um grande prazer te receber, fiquei muito feliz. Queria deixar esse espaço agora para você dar mais algum recado, falar dos seus contatos, como é que as pessoas te encontram. Bom, eu que agradeço muito ao convite. Eu falava também antes do programa com você, Eunice, que nós estamos em retomadas, né? Então, anunciando novos projetos e retomando aqueles projetos da história do Brasil que dá certo. E este é o primeiro programa neste ano em que eu participo. Isso mostra o quanto de carinho eu tenho por você, pelo programa, pelo Instituto.
Nossos contatos, vou deixar aqui os 2 Instagrams, é Sandro Augusto 01, é meu Instagram pessoal, e também respondo todos, sem dúvida nenhuma. E o do Brasil que dá certo é Brasil que dá certo oficial. Repetindo, Sandro Augusto 01 e Brasil que dá certo, com 2 Os, oficial. E você que está nos assistindo, nos vendo, insisto, não perca a esperança. O Brasil é um bom país, nós vamos passar por todas essas ondas, 2022 já está aí e nós vamos continuar acreditando nesse país com muita esperança. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite e estenda à sua equipe também muito carinhosa a minha honra de estar aqui no programa, que é um prazer sempre me colocando à disposição quando você precisar. Muito obrigada, viu? Volte sempre, Obrigado, viu, Sandro? muito obrigado. E eu queria te agradecer, você que nos prestigiou com a sua audiência nessa tarde. Queria desejar um ótimo final de tarde, né? Dizer que no próximo domingo a gente está aqui novamente. Queria te convidar também para seguir as nossas redes sociais do programa Ressoar e o meu. Seja muito bem-vindo lá. Eu queria te pedir até para você mandar para a gente ideias, até de pessoas, ou contar a sua história. Quem sabe não é você que vai estar aqui contando, participando aqui do programa, viu? Queria te fazer esse convite, te agradecer mais uma vez e até o próximo domingo.